O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. O programa de hoje conta com a presença do nosso contador da URI, Juliano Bósio. Nossa conversa vai tratar sobre os aspectos práticos para a abertura de empresas. Qual a melhor alternativa? Vantagens e desvantagens de abrir um empreendimento? Qualquer pessoa pode abrir o seu negócio? Estas e outras questões vão ser esclarecidas pelo nosso convidado a partir de agora. Bem-vindo, Juliano. Já estivemos numa conversa, assim, não tão recente assim, também sobre assuntos da contabilidade, mas a nossa conversa é um pouco diferente no dia de hoje. Então, para começarmos o nosso papo, afinal de contas, como dar o passo certo para se tornar um empreendedor sem correr alguns riscos? Sempre terão alguns riscos, mas quanto menos melhor, né? Bem-vindo. Verdade. Ademar, em primeiro lugar, muito obrigado por estar mais uma vez nesse espaço. É uma satisfação estar aqui e poder tratar de um assunto de relevância e que pode ajudar muitas pessoas que empreendem ou querem começar a empreender. Então, também, olá a todos que nos assistem. Espero que vocês aproveitem muito da nossa conversa e apliquem isso na prática. Então, vamos lá. Empreender. A gente pode dizer que é o sonho, em algum momento é o sonho de todo mundo. E fazer tudo certo, já vou te dizer, não é possível. Sempre no início, principalmente no início, alguns erros todo empreendedor vai cometer. Além do mais, porque erro faz parte do ser humano também. Exatamente. Né? Mas a gente quer dizer aqui que com planejamento, se cercando de boas informações e assessorias, é possível minimizar esses erros e andar de uma forma mais tranquila. Um pouco mais segura. Exatamente. Então, o planejamento é a chave para isso. Então, é necessário planejar. E aí, a partir desse planejamento, colocando as coisas no papel, você tem mais chance de sucesso. Por onde começa esse planejamento? Então, Ademar, até um pouquinho antes, o empreendedor, ele vai pensar em fazer isso porque ele tem uma ideia, porque ele gosta de um tema, de um assunto. Nós estamos falando especificamente de contabilidade específica, que é uma profissão específica, mas de negócio em termos gerais. Exatamente. Então, ele vai começar traçando algum plano, um planejamento, e aí envolve diversas áreas, desde acertar, então, qual é o melhor produto ou serviço que ele vai oferecer, se ele precisa fazer um plano de marketing. Então, ele vai contar com vários profissionais nesse momento. Mas aí, trazendo para a nossa área da contabilidade, é muito importante que ele faça um plano financeiro. Nesse plano financeiro, ele vai colocar no papel uma projeção de receitas, custos, despesas. E é legal que ele coloque isso no papel mesmo, porque aí ele vai materializando esse negócio e aí depois, conforme a coisa vai andando, ele vai fazendo um comparativo se está realmente dentro das expectativas. Isso vai dar muita certeza para ele se ele está no caminho certo mesmo, se ele está conseguindo atingir o objetivo, ou se ele precisa fazer algum ajuste. Então, de uma forma assim bem resumida, é isso. Ele precisa colocar no papel. E aí, depois vem a grande questão, tirar do papel. Mas nós vamos abordar assim, alguns aspectos legais em relação a isso. Perfeito. Eu quando tenho uma ideia, ou qualquer empreendedor tem uma ideia, ela pode ser uma ideia pequena, média ou grande. Normalmente a gente costuma
E vocês, eu acredito dessa área, também orientam, dizem, olha, o objetivo é crescer, é desenvolver, é contribuir, é gerar empregos, mas tem que começar, às vezes, pequeno para se tornar grande, né? Exatamente. E aí, vamos lá. Bem dentro dessa questão, existem as modalidades que ele vai poder optar para iniciar esse negócio. E aí, dentro de uma lógica de começar pequeno e ampliando o negócio, a gente recomenda, evidente, né, que ele consulte um profissional da área contábil para melhor orientá-lo, mas eu vou falar um pouquinho assim sobre as modalidades, o que é possível. Perfeito. E olha só, Ademar, tem a modalidade do MEI, que é um microempreendedor individual, que é a modalidade mais simples, mais barata, mais fácil de se formalizar, que inclusive a pessoa pode fazer pela internet, no site lá do Portal do Empreendedor. Ela precisa para isso apenas a senha do GovBR, usuário e senha nível prata pelo menos, e aí ele vai conseguir fazer essa formalização. Em poucos passos, seguindo lá o roteiro, ela consegue, o empreendedor consegue ter o seu CNPJ em questão de minutos. Então, para um pequeno negócio, e aí vamos esclarecer um pouquinho o que é esse tamanho desse pequeno negócio, tomou a decisão de formalizar, no mesmo dia ele pode ter o CNPJ na mão. Olha que bacana. De uma maneira muito fácil. De um dia para o outro, tu se torna um empresário. Exatamente. Agora, evidente... microempreendedor. Exatamente. Evidente que tem algumas limitações. A primeira delas é em relação ao tamanho do negócio. Microempreendedor individual é para quem vai faturar até R$81 mil no ano. Então veja que essa já é uma grande limitação. E uma outra grande questão também é em relação às atividades. Não são todas as atividades permitidas nesta modalidade, mas existem um número de atividades bastante grande e quando você acessa esse portal do empreendedor, você vai ver que é um monte de coisa mesmo. Mas aí, assim, de uma forma bem resumida, o que não pode? Profissões regulamentadas. Então, médico, dentista, o contador, o advogado, não pode ser MEI. Agora, tem que ir direto para o CNPJ. O MEI ele é um CNPJ, CJ, mas ele é uma forma simplificada. Então, quem é de uma atividade regulamentada, por exemplo, não vai poder fazer essa opção, vai ter que abrir uma empresa, por assim dizer, né, com todos os aspectos de empresa. Mas, enfim, importante a gente até falar um pouquinho mais sobre o MEI, porque é uma forma simples, barata de se formalizar. Veja que, se você se enquadra, né, nesse formato de que vai faturar até 81 mil no ano, você vai pagar uma guia única mensal de valor bastante reduzido, de R$ 67,00 se você for um comércio, de R$ 71,00 se você for um MEI de serviço e de R$ 72,00 se você for as duas coisas, comércio e serviço ao mesmo tempo. Então é um valor bastante em conta e que te dá alguns benefícios. Os principais em relação à previdência social. Então, ao pagar uma guia dessas todo mês, você tem acesso, por exemplo, a um auxílio-doença. Você tem acesso a um salário maternidade. Então, tem a possibilidade de aposentadoria por idade, conta para aposentadoria por idade. Evidente que todos esses benefícios estão limitados a um salário mínimo. Mas se a gente fizer uma comparação com quem não está formalizado como um MEI, por exemplo, e está atuando como um autônomo, uma manicure, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, e ela quer contribuir para o INSS, ela vai pagar pelo menos R$ 145,00, R$ 145,20 para estar contribuindo. Com o MEI, vai pagar um valor de R$ 71. Então, tem muitas vantagens. Além de poder contratar, inclusive, um empregado. Tem um limite, né, de um empregado, mas pode contratar também. Então, é bem bacana para formalizar assim rapidinho. Ou seja, vamos usar o exemplo que tu acabou de dizer, uma manicure. Ela pode estar ela trabalhando e a funcionária dela trabalhando. Exatamente. Respeitados esses limites, está dentro da lei. Está dentro da lei, só que o que limita é o faturamento, então. Exatamente.
E aí vem uma questão que muitas pessoas não sabem, né? Eu não tenho uma certeza, eu acho que inicialmente ficaria dentro, mas acho que logo vou ultrapassar. O que eu faço? Olha, uma alternativa é iniciar como MEI e quando esse faturamento ultrapassar o limite, você pode seguir com o mesmo número de CNPJ e se transformar, então, numa microempresa. Então, na sequência é isso. De MEI, você vai para uma microempresa, depois vai para uma empresa de pequeno porte e segue sua vida com o mesmo número de CNPJ, fazendo, claro, todo um processo de adequação, transformação, né? Não vamos usar aqui todos os termos técnicos, perfeito, né? Mas você vai seguir com esse mesmo número. O que pode aumentar significativamente o faturamento da empresa. Ou seja, o próximo faturamento limite já aumenta bastante, de 81 para 360 mil como microempresa. Como microempresa. Mas o que muda de uma para outra? Então, a grande questão é essa, né? Quando você se transforma... microempresa, o outro era empreendedor, ou seja, era uma... Microempreendedor individual. Então, quando você vai para uma microempresa com um faturamento de até 360 mil no ano, aí você já não tem esse limite aí de contratar um funcionário apenas. Evidente que também vai ter uma mudança em relação aos tributos, você vai ficar sujeito a uma tabela de impostos diferenciada dentro do Simples Nacional, se ele for mais adequado. E aí, então, de uma maneira prática, você entrou no mundo empresarial. Antes você era um individual. Agora você está, né, podendo, vamos dizer assim, alçar voos maiores. Agora, uma coisa importante nesse aspecto, me parece, que é não crie o seu próprio negócio sem a devida orientação. Né? Olha, e o contador, acredito que nessa parte está devidamente qualificado para orientar de forma correta quem deseja realmente entrar no mundo dos negócios. Exatamente, Ademar, é muito importante. Porque o que acontece, desculpa lhe cortar, Juliano, o que acontece muitas vezes? As pessoas entram só com o entusiasmo, isso não basta, né? Não, porque vamos dizer assim, existe uma complexidade relativamente grande. Então veja, nesse exemplo que eu estava falando, você vai ser uma microempresa, vai faturar até 360 mil, vai optar pelo Simples Nacional, esse é um regime de tributação. Mas muitas vezes, e isso um contador vai poder te dizer, o Simples Nacional não é a melhor opção. Exato. Pode ser que um outro regime de tributação, chamado lucro presumido, seja a melhor opção, a depender do modelo de negócio. Então, o que a gente precisa entender? Que um contador consegue avaliar, com base nas expectativas de faturamento, no volume de despesas e custos que essa empresa ou esse pequeno empreendimento tem, qual é a melhor opção. E aí existem outros aspectos ainda em relação à formalização da empresa, o tipo societário, a natureza jurídica, e aqui vamos explicar um pouquinho melhor para não ficar fora de contexto. Natureza jurídica. Existe a possibilidade de seguir como empreendedor individual. Se a pessoa vai atuar sozinha. Eu não quero ter sócios, é eu e eu. E aí eu opto por ser um empresário individual. Mas existe uma questão séria nessa opção. Por exemplo, o empresário individual, assim considerado pela lei, ele tem a questão patrimonial não separada da empresa. Da empresa. E aí isso pode ser um grande risco. Inclusive eu já vi algumas pessoas da área, e a gente conversa com muita gente em relação a isso, que dizem assim, eu tenho uma máxima, eu não casaria com um empreendedor ou uma empreendedora individual. Isso como natureza jurídica da empresa. Sim. Porque não há separação dos patrimônios. Fazendo um parêntese aqui. Quando você abre uma empresa, e aí não estou falando mais do microempreendedor individual, empresa, a partir da modalidade microempresa. A ideia é que você separe uma parte do seu patrimônio para formar o patrimônio da empresa, ou o capital da empresa, o capital inicial para essa pessoa jurídica. E esses patrimônios são separados.
Se a empresa tiver qualquer problema, ficar insolvente, contrair dívidas, ela vai se virar com esses pagamentos dentro do limite desse capital, não afetando a parte individual, o patrimônio da pessoa física, do sócio, do titular. Agora, quando opta por essa modalidade de empresário individual, essa separação não existe. E isso pode trazer um sério risco. Ocorre muito isso? Ocorre e por desconhecimento, Ademar. Inclusive hoje, diversos empresários que atuam sem sócios, eles nos procuram porque ouviram em algum momento essa questão para arrumar essa natureza jurídica. E existe opção. Existe uma modalidade, uma natureza chamada Sociedade Limitada Unipessoal. Nessa modalidade, essa separação existe. A lei garante essa separação. Então, eu não vejo por que ficar atuando como empresário individual. Evidente que, a depender do negócio, ele não tem risco nenhum, é um empreendimento simples, de uma atuação simples também, e, de repente, o empresário vai dizer, eu não vejo como acontecer qualquer problema, então não estou preocupado com isso. Agora, quando ele contrata funcionários, ele tem transações com diversos fornecedores, órgãos do governo, eu não recomendo que ele fique nessa modalidade, tem risco. Então, os riscos não são poucos. E pelo que eu estou vendo aqui, a complexidade de se montar um negócio não é tão simples assim. Ou seja, mais uma vez insisto, é preciso orientação. Hoje, e falando nisso, a inteligência artificial, acho que a gente já pode entrar nesse aspecto, ela pode ajudar nesse aspecto ou em outras... até que ponto ela pode ajudar ou atrapalhar? Ademar, essa é uma questão excelente. Já é uma realidade na área contábil e muito antes de todo esse discurso em relação se é bom, se é ruim ter a inteligência artificial, os sistemas, os softwares que nós, contadores, utilizamos, eles já têm uma série de aspectos relacionados a isso, quando eles facilitam o nosso dia a dia, fazendo a contabilização, trazendo informações das emissões de notas, tornando o nosso trabalho muito mais simples. E isso, na minha opinião, é só o começo. E muito mais. Exatamente. Facilita em muito, e inclusive para a tomada de decisões. Evidente que a inteligência artificial não é capaz de captar algumas nuances, alguns aspectos que somente uma inteligência natural é capaz. Então, vejo a inteligência artificial como uma ferramenta, como uma evolução de ferramentas que a gente já vem utilizando há muito tempo. Inclusive, o pessoal brinca, com a inteligência artificial, talvez eu não precise de um contador. E essa é uma forma muito equivocada de olhar. Eu acho que vai precisar cada vez mais. Exatamente. E com essas ferramentas, o contador pode avançar em muitos processos, em muitos trabalhos, que sem esse auxílio, ele seria trabalhoso demais. Então, veja, numa análise de uma massa de dados, de grandes informações para grandes companhias, o uso de uma inteligência artificial é primordial para a velocidade. Agora, a decisão, saber o que fazer, isso demanda uma inteligência natural. Pois é, a gente usa as ferramentas aí artificiais, de inteligência artificial, mas só agora, nesse ano praticamente, se fala da tal de inteligência artificial. Talvez as pessoas relacionaram isso com relação à imagem, na construção de um texto, mas ninguém se conscientizou de que realmente a inteligência artificial já nos acompanha há bastante tempo. E aí me ocorre aqui uma outra curiosidade também. O contador hoje trabalha também como uma espécie de consultor, né? Ou seja, eu vou lá falar com o Juliano Bósio, manifesto a minha intenção de abrir um certo negócio
E o Juliano pode me dizer ou me afirmar, perante as informações que eu repassar a ele, se eu estou no caminho certo, se esse é o negócio mesmo que porque vocês como consultores podem até, mas eu acho que esse negócio não cai bem para ti. Quem sabe isso não ficaria melhor? Vocês têm essa autonomia? Olha só, acho que esse é um grande passo que a gente está chegando cada vez mais perto. Porque com a inteligência artificial, quando você modela negócios, e essa modelagem de negócio, você vai precisar colocar uma série de informações. Então, perfil, sei lá. Exatamente, mas além disso, né, volume de faturamento esperado, área de atuação, e aí se a gente tiver um banco de dados com negócios semelhantes nessa área de atuação, nessa região de atuação, nesse modelo de atuação, você consegue sim chegar a informações mais precisas para poder apontar caminhos, com toda a certeza. Mas veja que, além disso, tem outros aspectos. A gente está se metendo numa área quase da psicologia, mas não é isso que a gente quer, né? Mas sim, Ademar, é possível com a inteligência artificial e identificar uma possível área de atuação. Exatamente, e com o auxílio de profissionais de outras áreas que também vão estar fazendo uso dessa inteligência artificial, com toda certeza. Agora veja, situações práticas, né, do nosso dia a dia como contador. A gente consegue modelar informações relacionadas à tributação. Então veja, antes eu comentei aqui sobre Simples Nacional, lucro presumido, existe ainda a modalidade de tributação que é o lucro real. Com informações relacionadas a despesas, custos, o volume de faturamento, as atividades que a empresa desenvolve, a gente consegue colocar essas informações todas num software e consegue dizer para o empresário qual é a melhor forma de tributação. Sob que aspecto? Pagar menos imposto, ter menos burocracia, eficiência tributária. A gente consegue fazer um planejamento de verdade, evidente que não substitui a inteligência natural, mas a gente consegue ter caminhos e consegue ter velocidade com isso. Porque é aquilo que eu falei, muitas vezes se pensa assim, é uma empresa pequena, ela vai ser do Simples Nacional. Não, a gente já mostrou para diversos empresários que ele está na opção errada e com base em informações. Então a contabilidade, ela tem que se cercar de todas essas ferramentas, mas principalmente ela tem que fazer o seu papel, que é fazer contabilidade. Inclusive eu estava recentemente numa convenção de contabilidade, na convenção aqui do Rio Grande do Sul, e uma frase de um palestrante me chamou muito a atenção, uma frase simples. Não existe contabilidade sem contabilidade. Se refere a fazer os devidos registros do jeito que eles precisam ser feitos. E aí todas essas perguntas vão ser facilmente respondidas. Não falei antes ainda, Ademar, mas me ocorre agora, desde o modelo societário. A gente falou aqui, né, do empresário que quer atuar sozinho, mas aquele empresário que vai atuar com sócios, qual é o melhor formato para essa sociedade? Perfeito. Também essas informações passam pelo conhecimento do contador e que vai fazer isso, muitas vezes, com o auxílio de profissionais do direito, com advogados dessa área empresarial. Então, o que eu quero dizer é que a informação nunca esteve tão disponível como agora. E o desafio não é mais a falta de informação ou como buscar essas informações, é como utilizar esse grande banco de dados à nossa disposição da melhor forma possível, economizando. Talvez seja por isso também, Juliano, que a profissão de contador continua aí, cada vez mais viva, mais importante. E a prova é o curso de Ciências Contábeis da nossa universidade, do qual você é egresso, né, diplomado do curso, e que mostra que não são só alunos, mas professores, a universidade como um todo, mas a gente tem que repassar essa informação, essa formação correta. E a formação correta passa pelo estudo, pela pesquisa, pela atualização,
porque eu vejo, falando contigo e com os teus colegas, é uma área que exige, que está sempre em ebulição, transformação. Não passa um período, 1 mês, 2 meses, 1 ano, sem ter um monte de novidades para atualizar. Mais uma importância de se fazer uma profissão, e é uma profissão importante, acredito que até ela se coloca como uma das grandes profissões que as pessoas, tendo ou não tendo negócio, desejam fazer. Isso é o mais importante, porque você está contribuindo para o bem-estar de uma sociedade, não é, às vezes, de uma empresa, mas quantas empresas cada contador administra ou orienta? Exatamente. E assim, é uma satisfação a gente ser egresso de um curso que surpreende a cada momento, agora com nota máxima na avaliação. Perfeito, isso também. É importantíssimo. E dizer, né, Ademar, que a contabilidade é uma ciência. E toda essa tecnologia que está cada vez mais ao nosso dispor vem para nos auxiliar para que a gente possa exercê-la cada vez mais como ciência que é. E a gente, com certeza, vai poder ajudar diversas empresas, a sociedade como um todo, governos, com a nossa contribuição, mas sempre olhando para a contabilidade como ela é mesmo, como ciência. Perfeito. Terminou nosso tempo, o papo foi legal, mas a promessa que eu tenho do Juliano é que nós voltaremos em outras oportunidades para falarmos sobre outros aspectos, porque assunto não falta, interesse também não falta. Então, aguarde, porque em breve a gente pode voltar com novas informações e novos programas a respeito disso. Agradeço aqui mais uma vez a presença do Juliano, que trouxe essas informações extremamente importantes aí para a nossa comunidade. Obrigado, Juliano. Obrigado a você também aí em casa, que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Um abraço a todos, até a semana que vem. O melhor dos 2 mundos você encontra na graduação semipresencial URI. Cursos feitos para quem quer horários flexíveis e aproveitar a mega estrutura de uma universidade. O jeito URI de fazer do seu jeito. Inscrições abertas.